Moro na China há 13 anos e a cada dia esse lugar me surpreende mais. A cultura é profunda, a comida é inesquecível, as pessoas são acolhedoras e as cidades parecem saídas do futuro. Ele mora em um lugar chique. De trens bala que voam sobre montanhas a tradições antigas vivas em ruas modernas. Este não é apenas o lugar onde eu moro. É onde vi o mundo evoluir. Legal. Agora, por que você iria querer vir para a China? Por quê? Bem, porque eles têm isso e aquilo. Isso também. Olha, ele era um Buda. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Espere, há muito mais para explorar neste país incrível. Olha. Olá, pessoas! E aí, tá pensando em viajar para algum lugar do mundo? Vamos te dar diversos motivos para você ir para a China. Certo, então, vamos analisar as coisas que você precisa saber antes de vir para cá. A mais óbvia, visto. Você precisa de um ou não? A China relaxou rapidamente essas regras de visto para cidadãos de cerca de 74 países que agora podem entrar sem visto por até 30 dias. Já viajantes de cerca de 55 países, incluindo EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, a maior parte da Europa e Rússia, agora podem transitar pela China sem visto por até 10 dias e 240 horas. Tudo o que você precisa é de uma passagem confirmada para um terceiro país ou região. Tem que ter uma passagem confirmada ainda para um terceiro país para ter direito. Isso para esses países que ele mencionou, mas para nós brasileiros é só arrumar as malas e partir. Se tiver dinheiro para ir para a China, pode ir. Eles relaxaram, né, as regras para o brasileiro e não precisa de visto. Você pode ir para lá e passar o visto de visitante de até 30 dias. Você fica lá como se você estivesse pegando, sei lá, um avião, indo ali e tá ali. Tá de boa. Bem de boa. Aí você pode passar 30 dias. Agora, mais do que isso, aí já precisa de visto de turista, né? No caso, né? E na China? Bem, você pode ir para onde quiser. Não há restrições. Talvez dê uma passada em Xinjiang se quiser. Uma parte linda do país. Na verdade, eu dirigi por partes de Xinjiang e Xinghai. O cenário lá é absolutamente deslumbrante. É um deserto, velho. Sua primeira vez na China, parece uma adega isso. Essencial. Pequim para história antiga e pontos turísticos como a Grande Muralha e a Cidade Proibida. Xangai para horizontes futuristas, compras de nível internacional e vida noturna vibrante. Xi'an oferece um mergulho profundo nas raízes da China com... Pequim é a capital, né? Eu acho que o ideal é você desembarcar logo lá, que eu acho que é até mais fácil. Já pega tudo bombando. Né? E tem a muralha, né, da China, tem toda a história lá, né, da China. É a capital turística, né, que recebe todo mundo lá. Aí eu acho que o ideal, né, para você começar realmente seria pela capital. Por Pequim. E é tudo perto de Xangai, né, também. E antigas muralhas. Xandu é perfeito para um ritmo mais lento. Tome um chá ou café, observe pandas e aprecie a culinária apimentada de Sichuan. E isso é apenas a ponta do iceberg. Há muitos outros lugares para visitar. E se eu fosse listá-los todos neste vídeo, ele duraria cerca de 10 horas. De qualquer forma, o próximo passo é o idioma. Quando cheguei à China pela primeira vez, mal conseguia pedir uma tigela de macarrão. Tudo parecia uma aventura. Mas a barreira do idioma era real. Aprender chinês mudou tudo. Né, mas assim, pra quem vai passar só 30 dias, não tem como você aprender chinês, né? Esse nome tá fácil desse na televisão. Qual dos? Mas no cantinho ali tá meio suspeito. Ele tá com o microfone na boca. Sim, aí como a gente vem dizendo, né? A barreira do idioma, se você souber o inglês, o Google Translator resolve, velho. Agora, acredito que você vai precisar de um VPN, né? Pra você, e tem que instalar antes, para quando chegar lá, porque lá é outra internet, é outro esquema. E o Google Tradutor você consegue desenrolar.
E você também tem que entender um pouquinho de inglês, né? Porque senão fica perdido, né? Tem que instalar antes o VPN, porque se você quiser usar a internet da região lá, você não vai conseguir ter acesso às coisas do lado de cá, não, viu? Não vai conseguir postar nem aquela foto Nem belíssima. WhatsApp, nada de Instagram, YouTube. Vai ter que usar o TikTok de lá, chinês. Eu não estava mais apenas passeando. Eu estava tendo conversas reais, descobrindo lugares escondidos e construindo conexões mais profundas. Assim que é bom? Foi aí. A China é facilmente um dos países mais seguros do mundo. Isso é. Você pode andar sozinho à noite em qualquer cidade grande, pegar o metrô à meia-noite ou deixar seu telefone na mesa de um café sem se preocupar que ele vá desaparecer. As taxas de criminalidade são incrivelmente baixas. A vigilância está em todo lugar, e a sensação de segurança pública é algo com que a maioria dos países só pode sonhar. Aplicativos, os mais... Era isso que eu ia falar. É algo que a gente, né, só pode sonhar. Porque aqui no Brasil, você não consegue nem pensar nessa situação de você sair na mesa do bar, deixar o celular em cima da mesa, quando voltar não encontra nada. Você pegar um metrô de meia-noite, 1h da manhã, e aí? Eu não sei nem se o metrô funciona nesse horário. Você pode estar indo para um hospital, um supermercado. Se você esquecer seu celular em algum canto, pode ter certeza que se o dono você leva. voltar, não vai encontrar. Mas se alguém... É complicado. Muito difícil. WeChat e Alipay. Você Alipay. pode usá-los para tudo na China, desde pagar por comida e viagens de metrô até reservar hotéis e até comprar lanches de rua. Com os pagamentos móveis em todos os lugares, o dinheiro é praticamente obsoleto. Não preciso mais dele. Saindo e se divertindo agora. Quase todas as grandes cidades chinesas têm um sistema de transporte público incrível. Vá até o metrô e ande pela cidade. Esses dois aplicativos é bastante útil, né? O WeChat e o Alipay, né? Lá na China. Mas um aplicativo que é bastante útil também, que você pode usar aqui no Brasil, que não precisa nem ir para a China para usar, é a Shopee. A Shopee tá cheio de produtos lá para você comprar, desfrutar. E é chinês. Tudo baratinho. Você pode comprar desde fone de ouvido, feito esse aqui, ó, que a gente tá usando. Até esse brinquinho meu aqui também, ó. Tem tudo lá na Shopee. Você consegue encontrar tudo. Pense numa coisa agora. Pensou? Pronto, Isso aí tem na Shopee. Tem na Shopee. Tem na Shopee. E divide em 10 vezes, viu? Também. Pense numa coisa e essa coisa, ela vai ter na Shopee. Vai chegar diretamente na tua casa se tu comprar. A gente vai deixar o link aqui de alguns produtos para vocês. Aí você compra, confere e ajuda o canal. Rápido, prático e acessível. E, mais uma vez, basta sacar seu Alipay no seu celular para pagar. Baixe o aplicativo DD, que também oferece suporte em inglês para táxis e transporte compartilhado. Né? Você também pode usar os mapas da Bu para navegar. Basta encontrar o endereço em mandarim, copiar e colar e pronto. Nossa, como está quente! Para reservar passagens de trem na... Esse Didi, né? É o Didi Mocó, só rezar o colesterol, chama assim, bufo. O Didi é como se fosse o nosso Uber aqui, né? E aquele outro aplicativo que agora eu esqueci o nome, é o Du. O Du é como se fosse o Google Maps. E você também pode pedir táxi sem motorista, que é o táxi autônomo, o carro autônomo. Não tem ninguém dirigindo, você chama pelo aplicativo, ele chega para você como se fosse um Uber. Você faz a sua viagem tranquilo. E ainda tem musiquinha. E tem vídeo no canal também desse táxi aí. Se você quiser ver como é que é a experiência, a gente vai deixar uma playlist aqui para vocês conferir. Essa playlist é o que fazer na China. Pronto. Se você não sabe, o que tem na China, né? Se você não sabe o que tem para fazer na China, tem uma playlist com mais de 25 vídeos. Pronto. Aí você faz um Chinaflix, maratona tudo. E confere. Se essa dica te foi útil, deixa o like. Vamos deixar o like aqui, ó. Vou mostrar aqui para incentivar vocês.
o like, o joinha. Agora vamos seguir com o vídeo. Trip.com é a opção mais fácil. Está em inglês, é fácil de usar e permite que você pague com cartões internacionais ou, mais uma vez, o WeChat e a Alipay. E, honestamente, apenas pegar o trem já é uma experiência por si só. A rede ferroviária de alta velocidade Por que da é uma China moeda? rápida, tranquila, É, futurista porque- e dá A sensação- estabilidade do trem, né? Não, é porque não é o É trem do- bala? Aí é magnetismo, aí a moeda fica... Ah, sim, É. eu pensei que era pra dizer que o trem ela é bastante estável, né? Que nenhuma moeda cai, Não, é o mas trem é bala. o magnetismo, né? É. E aí por isso que a moeda fica em pé. estar entrando em outro mundo. Se você só conhece a China por meio de manchetes ou opiniões de terceiros, chegou a hora de vir e ver por si mesmo. Nenhum vídeo, foto ou documentário consegue capturar a escala, a energia, a Olha que cultura lindo. ou a transformação que está acontecendo aqui. Torre Pérola. De tempos antigos a trens de alta velocidade, comida de trem rua a bala. cidades inteligentes, a China é um lugar que você precisa conhecer em primeira mão para realmente entender. Então, faça as malas, configure seus aplicativos e prepare-se para ver um lado do mundo que pode mudar a maneira como você vê todo o resto. Se você já arrumou suas malas, tá totalmente animado para ir pra China, aí você se pergunta assim, aí eu vou ficar onde, hein? Na rua, hein? Ah, não, vai ter que ficar no hotel 5 estrelas, né? Isso é. A gente vai deixar aqui, ó, um vídeo para você conferir como é um hotel 5 estrelas na China. E você pode levar a família toda, porque nesse vídeo aqui, ó, a mulher levou o marido e mais 3 meninas. E conseguiu ficar no 5 estrelas. É, e toda plena. É, Babado ela. Tchau!